Se você gosta de histórias de suspense, mas também que envolvem certo drama, algumas reviravoltas ao longo das páginas, fica aqui comigo pra gente conversar sobre esse livro aqui. Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Se é a sua primeira vez aqui nesse canal, eu sou a Amanda e aqui a gente fala principalmente sobre literatura. E o assunto do nosso vídeo de hoje é o livro Os Ovos Azuis da Serpente, publicado em 2017 pelo autor Roberto Marcos, que é o meu conterrâneo, ele também é mineiro. Esse livro traz a história de 4 personagens, principalmente, e ao nos contar a história de vida desses 4 personagens tão peculiares, o autor acaba levantando alguns questionamentos que são necessários, mas muitas vezes são também incômodos. E esses personagens, o autor nos apresenta com seus nomes e também com seus codinomes. Uma dessas personagens é a Bela Flor, ou a Caçadora de Prazer, e por trabalhar como prostituta, ela recebe olhares incriminadores e comentários um tanto hostis por parte de muitos, talvez até do próprio leitor. E não só essa personagem, todos os personagens desse livro, eles têm alguma peculiaridade que nos deixa assim com uma pulguinha atrás da orelha. Um outro personagem é o Benjamin, e é um personagem um tanto pragmático, sistemático, e ele trabalha emprestando dinheiro para outras pessoas a juros bem altos. E temos também a Bizet, ou a aprendiz de bruxaria, e ela herdou bastante conhecimento esotérico da sua avó, conhecimentos de plantas medicinais e de magia mesmo. Então, por isso, ela, assim como sua avó, é tida como uma bruxa. E temos também o Bento, que é o quase vivo, quase morto, que vive praticamente num estado vegetativo. Mas isso não por motivo de alguma doença ou algo do tipo, sabe? Aquela pessoa que vive meio na inércia. E esses são os 4 personagens principais dessa história, e aos poucos que o autor vai nos apresentando todos eles. E aos poucos que nós vamos conhecendo melhor esses personagens, entendendo melhor o porquê de certas atitudes, e isso é bem lentamente mesmo. E esses 4 personagens, junto com o porteiro do prédio, o porteiro meio que faz tudo, ele é o zelador, ele é o síndico, enfim, faz tudo que precisa ali nesse prédio, eles moram todos em um mesmo edifício. E por morarem no mesmo prédio, o nosso primeiro pensamento é que esses personagens, eles são amigos, ou que se não são amigos, pelo menos eles se conhecem, né? Mas não, isso não acontece. Esses personagens, eles não se veem, sabe? Eles nem se cruzam, eles não têm nenhum tipo de contato. Primeiro, isso é possível porque é um prédio que tem apenas um apartamento por andar. Então esses personagens que num primeiro momento parecem tão diferentes entre si, aos poucos nós vamos percebendo que existem sim algumas semelhanças entre eles. E a primeira semelhança a ser notada, acredito que seja justamente a solidão, né? Esse isolamento. E a gente começa a conhecer melhor todos eles quando acontece um assassinato aí nesse prédio onde eles moram. Começam a aparecer umas cartas misteriosas, algumas ameaças. E quando tudo se revela, eu vivi meio que um misto de sensações, assim. Porque aí a gente tem contato com algumas atitudes do ser humano que são fascinantes e assustadoras ao mesmo tempo. Essa história conta com um final, assim, bastante surpreendente. Talvez algumas pessoas peguem as pistas no caminho e consigam já formar a teoria correta do que acontece. Mas um ponto importante é que essas surpresas que vamos tendo aí ao longo da história são surpresas que fazem sentido, que quando a gente para pra pensar, a gente percebe pequenas pistas que foram deixadas lá atrás. E é uma leitura que nos faz pensar também, assim, na importância das relações. Relações humanas de uma forma geral, mas principalmente as relações familiares. Nos faz pensar sobre a importância dessas relações e sobre a fragilidade delas ao mesmo tempo. Interessante também nessa leitura são as controvérsias que o autor coloca na história ao longo aqui das páginas. A gente lê uma coisa e aí, um pouco mais à frente, a gente lê outra coisa que desmente o que a gente leu anteriormente. Isso a gente percebe através do narrador, né? Então é um narrador que se contradiz. É um narrador não confiável, é um narrador tendencioso,
Mas aí aos poucos a gente entende por que isso acontece. O fato do narrador agir dessa forma até convida o leitor para uma leitura mais atenta. Aliás, é uma leitura que vai demandar mais atenção do leitor mesmo. Porque é uma leitura densa, é uma leitura lenta, como eu já disse para vocês. E isso se dá porque a história é construída em cima de uma narrativa muito rica em detalhes. O autor vai esmiuçando cada característica da vida desses personagens. Mas depois que você engatar nessa leitura, vai ser satisfatório caminhar por essas páginas, sabe? Se eu fosse definir os Ovos Azuis da Serpente em poucas palavras, eu diria que é um suspense dramático que consegue explorar várias facetas do ser humano.